Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos dar mais algumas dicas aí para vocês. Hoje vamos falar sobre a estrutura da redação, ok? Então vamos lá? Vocês sabem que toda redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, nós sugerimos que vocês façam a redação em 4 parágrafos, tá bom? Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Fechou? Fechadíssimo, Mar. Beleza. E o que eu tenho que fazer lá em cada um desses parágrafos? Bem, você tem que estar espertos com algumas coisas. Primeiro, a introdução, ela deve ter contextualização, o tema e a tese, beleza? Mais para frente a gente fala disso. O desenvolvimento, que vai ser dividido entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, deve ter um argumento diferente em cada parágrafo do desenvolvimento. Então, no desenvolvimento 1, você vai apresentar um argumento e vai desenvolver esse argumento. Mas eu não sei desenvolver esse argumento. É simples, basta você responder a 3 perguntinhas, tá? O que eu penso, por que eu penso e como comprovar o que eu penso. Mas por que eu tenho que responder essas perguntas? O Enem fala com vocês que vocês precisam apresentar fatos, argumentos, informações e opiniões em defesa de um ponto de vista. Significa que cada parágrafo seu de desenvolvimento deve apresentar fatos, argumentos, informações e opiniões para defender a tese que você apresentou lá na introdução. Então, quando você fala assim, o que eu penso, você dá a sua opinião. Quando você fala por que eu penso, você apresenta informações e justifica aquela sua opinião, ou seja, você argumenta. E quando você fala como que eu comprovo o que eu penso, você se vale dos fatos para dar respaldo ao seu argumento. Como que eu posso fazer isso, Má? Você pode utilizar tanto os argumentos do texto de apoio quanto alguns repertórios socioculturais, beleza? E a sua conclusão no Enem vai ser sempre, sempre, sempre uma proposta de intervenção. E aí você lembra que a proposta de intervenção deve ter esses 5 elementos aqui: efeito, agente, ação, modo meio e detalhamento. Fechou? Então vamos lá, vamos para alguns macetões, tá? Na introdução, o que eu posso fazer? Uma introdução de 3 períodos. A minha contextualização, eu trago o assunto. Como que eu posso trazer o assunto? A partir de citações, contextos históricos, dados e pesquisas. Opa, 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 lembra que quando você estiver dando dado e pesquisa, você precisa apresentar a fonte, ok? Algumas ilustrações, como livros, filmes, séries, etc. Beleza? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o, o tema que vai ser a minha transição. Esse tema, geralmente, é uma problematização, é quando eu apresento o problema. Então, vamos supor aqui, ó, que eu fale, no tema do ano passado, que o cinema, ele é uma manifestação artística imprescindível para a formação da sociedade e do indivíduo. Aí eu tenho que problematizar. Então, vou colocar ponto. No entanto, tal forma de arte não é acessível para toda a população. Isso aí seria a minha problematização. Beleza? Depois da problematização, a gente apresenta a tese. Aí tem um macetão para vocês, que é fazer a tese retomando as palavras-chave do tema. Por exemplo, dessa forma, é necessário pensar medidas para garantir a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Fechou? Então, é uma boa forma aí de fazer a tese. E o desenvolvimento, Mar? Bem, o desenvolvimento, a gente vai dar para vocês a sugestão de 4 períodos. Isso é sugestão, não precisa ser dessa forma, tá bom? O tópico frasal, que é quando você apresenta a sua opinião. Lembra, é o que eu penso. A explicação, que é quando você justifica e comprova. Lembrando que aqui, ó, na comprovação, você pode usar alguns argumentos, né? Algumas estratégias argumentativas e pode fazer uso, por exemplo, de um repertório sociocultural. Um dado, uma citação, uma ilustração, beleza? Beleza. E depois disso, eu faço meu fechamento, né? Eu tenho que terminar meu parágrafo, fazendo aquela retomadazinha do meu tópico frasal e deixando alguma pista do que eu vou falar no próximo parágrafo.
Por exemplo, eu vou iniciar no D2 com as consequências, então eu deixo no finalzinho lá do meu D1 a ideia de que aquele problema traz algumas consequências, beleza? Ou, depois do D2, eu deixo a ideia de que é preciso criar medidas. Eu deixo a deixa para a proposta de intervenção. Aqui tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Entre D1 e D2, sempre, você tem que usar um operador argumentativo. O que significa isso? Significa que o seu D2 tem que sempre começar com um conectivo. Beleza? Beleza, Mar. Então, vamos para a conclusão. A nossa conclusão, vocês podem fazer de 3 a 4 períodos. Lembrando que no Enem a conclusão é sempre uma proposta de intervenção e que essa proposta de intervenção ela deve ter 5 agentes, ou, desculpa, 5 elementos. Cada um desses elementos vale 40 pontos. Então, se você não tiver os elementos, você não vai tirar 200 na competência 5. E aí, vou dar uma dica para vocês, tá? Principalmente sobre o detalhamento, que é o que as pessoas mais têm medo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês 3 detalhamentos que nunca falham, tá? O detalhamento é sempre uma informação a mais em um desses elementos aqui, agente, ação, modo meio e efeito. Então, pode ser um detalhamento, um aposto explicativo, geralmente é utilizado no agente, ok? Geralmente ele é utilizado no agente. Então, você fala lá, o governo, aí você coloca órgão responsável por tarará, tarará. Então, aí, você fez um aposto explicativo, é um detalhamento. Pode fazer também uma oração adjetiva explicativa, beleza? O exemplo e a justificativa também sempre dão certo. Eles geralmente são detalhamentos da ação ou do modo meio. Então, você pode colocar lá, por exemplo, é necessário que o governo implemente as leis de enfrentamento à violência doméstica, uma vez que, na atual condição de isolamento social, as medidas existentes ainda não são suficientes. Então, quando eu fiz esse uma vez que, coloquei aqui a justificativa. E o que seria um exemplo, Mar? Um exemplo seria eu falar, por exemplo, que o governo deve investir em, por exemplo, propagandas que incentivem a denúncia, aí, já que a gente estava falando de violência doméstica, como a propaganda, né, como a ação desenvolvida pela Magazine Luiza, tal. Beleza? Então, quando você usa como, a exemplo de, isso geralmente dá um exemplo e é um detalhamento, ok? Fiquem espertos aí com as estruturas de cada um, tá bom? O por intermédio de afim separado. E lembrem-se de sempre começar a conclusão com um operador argumentativo. Ou seja, sempre comece a conclusão ou com um assim, um portanto, um dessa forma, um outro assim, ok? Beleza, então. Então, é isso, galera. Acho que agora dá para arrasar, hein? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, salvar e compartilhar. Até a próxima.